No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Boa noite a todos, e esse vídeo é exatamente isso. É uma pedra que apareceu em meu caminho, por isso não pude empunhar o meu baixo. E a pedra que me apareceu no caminho foi uma pedra no rim. E como meu baixo é muito pesado, o doutor me receitou descanso e evitar esforço. Então, por conta desse negocinho aqui, vamos ver se pega. Por conta desse negocinho aqui, eu estou sem tocar baixo. Em contrapartida, tive a ideia de fazer esse vídeo sobre as pedras no caminho dos baixistas. Então é isso, sem delongas, vamos nessa? Ok, pessoal. Então eu separei 5 coisas que são do dia a dia, são 5 coisas corriqueiras, nada muito rebuscado, erudito, que atrapalham o desenvolvimento dos baixistas, certo? Número 1, a quantidade de material disponível, né? A gente sabe que com a internet, os programas, mídia e uma série de coisas, o desenvolvimento beneficia os músicos, mas vamos convir, né? Quando você procura aquele som na internet e não acha, isso nos deixa bastante chateados, né? E claro que eu particularmente comparo com a quantidade de material que se tem de guitarra, de piano, né? E eu que gosto de coisas diferentes, eu sempre procuro fugir do convencional, do que todo mundo toca, me frustro muito. Então esse é o motivo número 1, a quantidade de material disponível. Fica aí ó, o apelo para quem toca baixo, e não importa o nível, troca ideia, compartilhe a informação. Tudo é benéfico para os baixistas. Certo? Primeira quantidade, muito pouco. Em relação ainda a outros instrumentos, nem se fala. O segundo aspecto, que eu acho que é uma pedra no caminho do baixista, é a relevância, né? A gente sabe que o baixista é uma figura meio que, como disse o Gaspa do Ira, fica meio confortável porque não aparece tanto, né? Mas em contrapartida ele é que tá carregando tudo, toda a banda, né? E ele está conduzindo, né? A bateria vai dar o andamento, mas ele, assim como o Ron Carter disse, é o pescoço, né? Ah, podem haver outros músicos com ideias, mas quem conduz é o pescoço. Então, o segundo aspecto é a relevância, né? A gente encontra muito, por exemplo, clássicos da maior grandeza no YouTube, neste canal em que nos encontramos, encontramos uma quantidade pequena, mas de super clássicos que todos tocam, e você digita, por exemplo, Born to be Wild, você encontra 50 baixistas tocando. Mas existem outros clássicos, né, que também não são muito tocados, e aí formam um círculo vicioso, por exemplo, clássicos de segunda grandeza. Né, e segunda grandeza não são uma grandeza menor, mas são músicas que poderiam ser tocadas, só que infelizmente ninguém coloca, né? Eu acho isso uma pedra no caminho dos baixistas. Como por exemplo, vamos pegar a Legião, né? Eu acho que não é mistério vocês saberem que as músicas mais tocadas são Ainda é Cedo, e vamos convir que Ainda é Cedo é lição número 1, né? Para qualquer baixista aprender. Não sabe tocar? Pega o baixo aí, ó, faz essa nota e essa nota até o final e é isso aí, né? Vai ser Tempo Perdido também, virou hitzinho. E que país é esse, né? Poxa,
Isso aí você encontra de monte entre baixistas à noite, entre as bandas, né? Isso aí é coisa de banda. Eu acho meio pedra no caminho você ter que ficar subordinado a isso, né? Então a relevância é muito oculta. Eu acho que isso é um perfil dos baixistas. Os baixistas ficam muito escondidos nas bandas, né? Mas eu me incomodo. Isso para mim é uma pedra no caminho. Eu acho que tem que ter mais. O baixista não tem fome, não, tá sem gana. É o que eu acho atualmente, assim. Ele, sei lá, eu vejo bandas que se importam com a imagem, se importam com o cachê, mas, mas tem uma identidade, eu acho que está passando muito batido. Mas é só o que eu acho. Por favor, discordem de mim, coloquem seus comentários, digam o que vocês acham. Mas eu acho que a relevância do material para o baixista é baixíssima. O baixista não coloca o que ele gosta, né? E eu percebo que isso faz a diferença. Se o baixista vai dizer, ó, isso aqui é legal, tem um baixo legal, muda na situação, principalmente de banda, né? Então, baixistas, se preocupem com a relevância do que vocês gostam, não só da banda que vocês estão inseridos, né? Batam o pé, isso faz diferença, sim, faz muita diferença. O terceiro aspecto é a condição, né? A qualidade sonora daquilo que você ouve e acha legal como um todo, mas na hora de tirar, dá aquela tristeza, né? Geralmente é assim, né? Pelo menos para mim. Coisas antigas. O baixo fica lá no fundo, numa qualidade que sem o peso que ele deve ter. Isso dificulta muito, porque daí se mistura com as frequências mais agudas, né? Por exemplo, da guitarra, em certos casos de piano, né? Eu estou me debatendo, está sendo pedra no caminho, tirar certas coisas aí que, que a mixagem, a edição é meio despreocupada e coloca tudo meio que num caldeirão. Eu acho isso meio pedra no caminho. E as coisas novas, aí de uma maneira diferente. Elas têm muito efeito, tem muita técnica, tem muito trabalho de estúdio. Aí é o contrário, né? Baixo de 5 cordas, baixo de 6 cordas, você quer ouvir direito e não está acostumado, porque você vive sempre nessa berlinda de ter que ser sempre essa dificuldade para você tirar o som, né? Mas a gente tem que partir para cima. Ou troca uma ideia com quem sabe, ou ou faz como eu, por exemplo, né? Eu eu aprendi com um professor meu no tempo da faculdade que o músculo que mais se usa para estudar não é o cérebro, porque o cérebro não é um músculo, né? É um órgão. E o músculo que a gente mais usa para estudar é a bunda. Não tem jeito, tem que sentar, a hora que a bunda ficar quadrada, aí é que a coisa começa a aquecer, e aí você vai pegando o jeito da coisa, né? Eu acho que é esse o caminho, né? Ou você é um gênio, né? Consegue ouvir, né? Tem um poder musical grande. E esse é um dos aspectos que eu deixei para o final, é o último desses 5, né? Bom, a quarta pedra no caminho para os baixistas, eu acho que é o gênero musical, porque o baixista ele tem esse histórico, né, de cara que entra na banda e só acompanha, né, vai só na tônica, pá, 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 pó, 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 né, isso eu acho meio ultrapassado, assim, né, nós temos tantos baixistas bons brasileiros, né, Brasil, cada dia que passa eu ando mais fundo na música brasileira e cada vez mais eu ando mais negando tudo aquilo que me deu história, me deu crescimento, né? O rock. O rock tem uma estética, mas putz, ele tá muito. Não pega nem rabeira com a nossa diversidade, nossa música brasileira, né? E eu nem estou falando assim de grandes
gênios da música brasileira, estou falando do que é genuinamente nosso, é o baião, é o axé, é tudo, né? Eu acho que a gente tem que valorizar, porque é tudo escola, né? E, e quem se acomoda em um gênero musical, o baixista, né? O baixista que se acomoda num gênero musical, ele fica extremamente limitado. Eu acho isso muito perigoso, assim, perigoso de todas as maneiras. O cara ele não consegue ter um desenvolvimento, né? Ele está numa roda de caras do metal, mas ele é da, da lambada, vai ficar meio perdido. E os caras do metal também não conseguem falar, né? Claro que eu estou usando exemplos extremos aqui, mas eu acho que o gênero musical é um tabu para muitos, assim. Né? O cara que é do punk, ele, não vou tocar um reggae, né? Por mais que ainda sejam ritmos aí que caminham juntos, né? Mas os baixistas são meio cabeça dura às vezes. Isso também para mim é uma pedra no caminho, assim. Você vai falar com um cara, ele, mas isso aí não é minha praia, né? Mas cada um também tem a sua praia, né? E, e, e daí, claro que vai demorar um tempo até você conhecer um pouco desse caminho, né? E outro grande problema do gênero musical é o tempo desse gênero, né? Você pega a música brasileira, né? Década de 70, você tinha arranjos que eram de uma maneira. Hoje, a música contemporânea de 2010 para cá, né? Os arranjos são totalmente diferentes, né? A concepção, essa influência da música eletrônica, né? Você tem um som mais digital do que o lance da prática, de estar ali todo dia em cima, batendo no teu instrumento, né? Se moldando a ele e ele a você. Né? Isso é meio que abandonado. As pessoas pegam um macete, estudam ali uma escala, uma fórmula, né? Nada contra isso, né? Mas eu acho que o feeling tá cada vez mais sendo abandonado. A música tá ficando um negócio meio reba, assim, tá ficando meio quadradona. É um negócio muito minimalista, assim, muito minimalista. Nem quando era minimalista era tanto assim, né? Tinha uma beleza, tinha um charme. Agora eu não sei. Mas não é a regra, né? Tem as exceções também. Né? Muita coisa boa está sendo produzida aí. Mas daí já fica num nicho mais escondido, oculto, marginalizado, jogado para o canto, né? Então, sobre o gênero musical, eu acho que é isso. Às vezes os baixistas se aventuram um pouco e dentro daquele gênero que ele está pesquisando também varia muito com a década, né, com o passar do tempo. E finalmente o último aspecto que eu tenho aqui ele é um aspecto triplo, né? É o conhecimento musical, aí eu pus barra habilidade versus ego, barra o perfeccionismo maníaco, né? E eu tô meio que nessa, assim, né? Às vezes eu falo, putz, se eu soubesse mais, talvez eu tivesse um traquejo maior para estar tirando esse som aqui e tal, né? Mas o básico eu me debato bem e consigo, né? Mas daí eu caio no problema do perfeccionismo maníaco, né? Eu tenho que sentar aqui, uma música eu toco 1 hora e, putz, eu quero tirar a minúcia de cada baixista, né? Alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Por exemplo, de minha. Porra, faz tempo que eu tinha tirado aquela baseline do Arnaldo Batista. Você tá pensando que eu sou Loki, bicho? Né? Mas daí abandonei. Daí agora eu voltei e falei, poxa, eu tô mais próximo de ter tirado do que não ter esquecido e não conseguir tocar. Só que daí eu quero ir em cima de cada detalhe que o Liminha faz, né? E a estrutura da música é uma só sempre, né? Sempre vão ser os mesmos acordes e tal. Mas aí já é uma minúcia que eu acho que é desnecessário, eu tenho que trabalhar um pouco isso, né? Abandonar um pouco esse super perfeccionismo, né? É bom para mim, mas às vezes
atrapalha, é uma pedra no caminho, o perfeccionismo maníaco, né? Outro exemplo é outra música que eu tô tirando, eu já tirei na verdade, a parte de baixo ela é tranquila, só que eu também, quando eu penso assim, o negócio é fácil, então eu vou atrás das minúcias, né? Eu quero tirar cada nota igual, e se houver um raspar de unhas ou palhetas no instante tal daquela música, eu vou atrás disso, né? E às vezes isso é pedra no caminho também, porque as pessoas que estão ouvindo aquilo, elas não querem saber isso, né? Isso é um problema que eu vejo que alguns baixistas têm. Não todos. Ainda bem, isso não é bom ter isso, né? Que essa outra música que eu tirei do Milton Nascimento, né? Nada será como antes. Pesquisando, quem faz o baixo é o Toninho Horta. E ele é multi-instrumentista, né? Então, como é que você pega um cara que é multi-instrumentista? Para cada instrumento ele tem uma pegada, né? É muito difícil. Mas eu preciso abandonar esse meu perfeccionismo maníaco e, e começar a postar mais coisas. Mas é difícil, né? Ainda mais eu, um virginiano, né? Que já tem o perfeccionismo onde quer que vá, em rede social, as pessoas, virginiano é perfeccionista. É um problema. Né? E tem também o quesito habilidade versus ego. Né? Tem coisas que a gente quer tirar, mas elas são totalmente desnecessárias. Né? Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu estava mais no lance do rock mesmo. Né? Rock é bom, não sei o quê. O rock é bom, tem muita coisa boa, mas tem coisas que você vai tirar por satisfação própria. Ninguém vai dar o mesmo valor que você está vendo. Né? Por exemplo, no caso de Il the Head, do Dead Kennedys, é, cada frase daquela música, ela tem um comprimento, e isso me chama muita atenção, acho muito interessante isso, né? Cada hora o baixista usa um tamanho de frase, e eu, puxa, isso é interessante, hein? Porra, que ponto o punk chegou, né? Um troço bastante elaborado pro punk. Mas acabei nunca tirando. Essa eu desisti, mas sempre, putz, um dia eu vou tirar por satisfação pessoal. Né? Mas quanto ao ego, eu já acalmei um pouco. E outra coisa, outra música que me deu muita dor de cabeça, tirei. Né? Ainda vou colocar ela, postar ela, só para ficar registrado. É uma do Minutemen. Esqueci o nome dela. The Theater of Your Life. Algo assim. Extremamente rápida, assim, o cara vai lá para frente, depois volta, e é uma pegada assim Minutemen, né? Minutemen é foda. E daí depois você fala, poxa, para que serve isso, né? Ninguém vai tocar comigo, as bandas querem tocar Ainda é Cedo, né? Quer tocar esses sons aí, né? Então é complicado. Mas é isso. E então esses foram as cinco pedras no caminho dos baixistas, e que eu também nem tenho uma resposta para isso, né? Eu adoraria ter 5 respostas para essas pedras, né? Como acabar com essas pedras, mas eu acho que em suma é isso, né? Esses dias atrás eu vi uma entrevista com o Caniço e ele falou que o método de ensino dele é simplesmente ouvir o que ele gosta e ir tirando e tocando até alcançar aquilo que ele propôs. E comigo é mais ou menos assim. Então não tem uma forma, é isso mesmo, é insistência, né? E saber o que você quer. Eu até hoje não sei o que eu quero. Eu quero tudo. Eu acho tudo legal. Tanto que aqui nesse canal só estão as minhas basslines brasileiras, né? As basslines que eu acho legal brasileiras. A minha não, né? Mas as que eu acho legal eu tiro. No meu outro canal, daí eu vou colocando outras assim mais particulares. Mas é isso, pessoal. Era isso que eu queria dizer, porque é muito ruim ficar sem tocar baixo. Tô aqui ainda, né, estourado com esse troço aqui. Mas logo estou de volta.
Espero que não tenha tomado muita atenção de vocês, mas que tenha sido agradável refletir sobre as pedras no caminho dos baixistas. Certo, vejo vocês por aí. Até qualquer outra hora.